decorrer do jogo, o Abel, ele modificou a equipe do Palmeiras dentro do próprio jogo umas 3, 4 vezes. O total controle em relação aos jogadores que ele tem, nas características, ele mudou de uma linha de 4 para uma linha de 4-4-2, atacando, defendendo com outro tipo de linha, depois modificou de novo com 2 atacantes, né, jogando o primeiro, o Endrick com o Rony à frente, com 2 atacantes, o Estevão do lado direito. Quando tinha que marcar, o Veiga vinha um pouquinho mais para o lado esquerdo, né, para fechar aquele setor, mas também ele por dentro do meio campo. Depois ele modificou de novo. Então, assim, ele tem um controle da partida. Ele tem tanto controle que o Palmeiras controlou tanto o jogo que ficou até moroso o jogo. Ficou lento, ficou um jogo em que o Palmeiras não tinha ambição, porque era todas as vezes que o Palmeiras acelerava um pouquinho a mais, ele chegava com muita facilidade ao gol do Vitória. E, por outro lado, isso que me chamou a atenção. O Vitória ficou uma semana, né, trabalhando em cima disso, esperando esse jogo, e a parte física e a organização não foi aquele Vitória que enfrentou o Bahia. A gente sabe das diferenças, ele está enfrentando o campeão brasileiro, o atual campeão, bicampeão brasileiro, mas eu esperava mais em intensidade, esperava mais em força, esperava mais na intensidade, na velocidade que o Vitória normalmente coloca quando joga no Barradão. E o Palmeiras teve o controle. Não jogando bem, é isso que chama atenção. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer muito fácil fora de casa. Eric Faria, boa noite, bem-vindo ao Troca, Eric. Eu estava comentando aqui fora do ar com o Alex, é impressionante a fase do Flaco Lopes, né? O quanto ele tem feito diferença nos jogos e o quanto ele fez falta para o jogo do Palmeiras hoje, né? Porque é um jogador que retém a bola, na bola aérea ele está praticamente imbatível, ele encosta em todas as bolas. E quando entrou, mostrou porque tem sido titular, porque criou algumas boas chances para o Palmeiras até ampliar, né, Eric? Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Ô, Felipe, bom falar contigo. Boa noite, Mansu, Alex, boa noite para todo mundo que está em casa. Paulinho, a gente já fica a tarde toda junto, né, Paulinho? Então, assim, eu achei que o Palmeiras fez o jogo que podia ser feito hoje. Por quê? Se a gente pensar bem, em uma semana o Palmeiras jogou contra o Santos, a final do Campeonato Paulista, precisava virar o resultado. Enfrentou quinta-feira um jogo de Libertadores, pauleira pra caramba, saiu atrás, teve que virar no segundo tempo. Quinta-feira. Recuperação de sexta, sábado, domingo já tem um jogo duro contra o Vitória em Salvador. A gente sabe que é difícil enfrentar o Vitória lá, atmosfera, temperatura, calor, um gramado diferente do que o Palmeiras tem em casa, né, que é mais rápido o gramado. Enfim, então o Abel mesclou o time, usou o que podia usar de juventude e fez um jogo muito correto. No primeiro tempo o Vitória ainda conseguiu um ou outro ataque. No segundo tempo, o Everton só trabalhou em bolas cruzadas. E com relação ao Flaco, a gente até falou na transmissão, Felipe, ele se colocou hoje como uma peça imprescindível. O Palmeiras conseguiu encontrar um jeito de jogar com ele e ficou muito confortável para todo mundo ter o Flaco. E hoje ele não estava desde o início. Isso, talvez os jogadores tenham estranhado a ausência, né? Até você se adaptar sem aquele cara de referência ali, o Palmeiras demorou um pouquinho. Mas, assim, foi melhor no jogo, mandou no jogo, acelerou na hora que precisou, segurou na hora que precisou. Foi uma vitória de campeão. O Estevão, né, que foi a grande atração do último jogo, hoje já não repetiu aquela grande atuação. É normal. 16 anos, o menino. Oscilar nesse momento da carreira, né? Você que passou por isso, Paulo, faz parte do jogo, né? Não dá para esperar que ele faça uma exibição como a que ele fez no meio da semana. Paulo oscilou bastante também. E depois de vir de um jogo que ele fez, foi muito bem. Então, assim, os elogios, aquilo tudo, a pressão, o tamanho... O Abel até falou na entrevista depois do jogo, não se acostuma com os elogios, porque daqui a pouquinho vem crítica, né? Exatamente. Então, assim, o garoto tem que estar atento a essa situação. Mas, assim, eu vejo um Palmeiras com a dificuldade de hoje do jogo, basicamente em relação a tantas mudanças, né? Independentemente se o Abel tem um controle, as características do seu time, quando você modifica demais, o Alex sabe disso, quando você modifica demais, você já não tem mais aquele... o jogo não sai tão natural como sai naturalmente desse time do Abel. Só que me chamou a atenção hoje uma situação, Felipe, que me agradou, né? O Palmeiras, sem o Flaco, o Palmeiras não atuou, não jogou com tanto cruzamento que normalmente jogava antes, né? O Palmeiras, quando ele tem um Flaco, não que ele só joga de cruzamentos, e são cruzamentos que são possíveis, né? Não é aquele cruzamento que você joga a bola na área. Só que hoje, como tinha 3 jogadores mais baixos, jogadores que iam para cima, jogou mais por dentro, jogou mais com bola mais para trás. Então, assim, o Palmeiras tem alternativa. Só que o Flaco se tornou um jogador, hoje, no Palmeiras, imprescindível. Porque além dele dar essa entrega na bola aérea, na finalização e estar em grande fase,
ele faz isso que você falou, ele segura, ele faz a base para que o Veiga possa vir de trás, o Richard Rios. No lance do gol, foi um lance como esse, apesar de ter um pouco de sorte ali do Rony, que tenta atrasar a bola, e a bola bate no biquinho do jogador do Wagner. E a bola sobra para o Richard Rios. Só que o Palmeiras joga com esse estilo. Então, acho que é uma ideia clara, onde mesmo os jogadores reservas, os suplentes, né, os jogadores que entraram no segundo tempo, sabe utilizar e sabe jogar como o Abel quer. O Mansur falou do Aníbal Moreno, é um outro jogador que já está começando a se colocar como imprescindível, entre aspas, assim, né? O ritmo que ele impõe no jogo, a forma como ele consegue roubar muita bola já no campo de ataque, assim, o menino já não vinha jogando com frequência, então o Palmeiras eu acho que sentiu um pouco isso também. Também não teve o Zé Rafael hoje, que é um outro jogador que dá ritmo para o time do Palmeiras. Então, eu acho que foi uma vitória, assim, poucos times vão chegar no Barradão e vão sair de lá com os 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Poucos, assim, embora o Vitória hoje não tenha feito um bom jogo, tenha tomado um choque de realidade de Série B para a Série A, mas poucos times vão chegar lá, vão se impor, eu acho, assim como o Palmeiras se impôs na medida do possível, e vão sair de lá com os 3 pontos. Então, já é uma mini vantagenzinha aqui lá na frente. Aí você olha assim, por que o Palmeiras ganha o campeonato? Porque lá na primeira rodada ele ganhou um jogo que talvez a concorrência não ganhe. E o Vitória, né, deixou todo mundo muito bem impressionado pelo desempenho no campeonato estadual, né, ao vencer o campeonato batendo o rival Bahia, hoje com poderio financeiro muito maior, né? Do que foi possível ver hoje, quais as perspectivas para o Vitória? Elas se alteram? Continua, né, naquela primeira ideia, normalmente é assim com os times que sobem da segunda divisão, de, em princípio, permanecer e depois ver o que dá? A gente falou até, né? O Luiz falou em relação à Sul-Americana. Eu acho que o principal objetivo é a permanência. Eu acredito que o Vitória vai melhorar muito em relação ao jogo de hoje. E quando joga no Barradão, é uma equipe muito forte. É uma equipe que imprime um ritmo que não conseguiu fazer hoje. Mas pelo fato de a gente estar enfrentando uma equipe, né, do outro lado muito forte. Mas eu vejo um Vitória, quando joga em casa, uma equipe que vai dar trabalho. Eu acho que eles respeitaram demais o Palmeiras. Também. E com o decorrer do jogo, o Palmeiras que controla esse ritmo. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Claro, eu acho que eles podem ser mais corajosos. Claro. Eles Eu achei perceberam que no isso. segundo tempo o Léo Condé fosse adiantar mais o time, tentar fazer uma pressão, porque no primeiro tempo o Abel até reclamou 2 ou 3 vezes que o time do Palmeiras não conseguiu acelerar, porque tinha espaço para acelerar. Tanto o Murilo, quanto o Luan, quanto o Mike, eles tinham muito espaço. Assim, o Vitória não estava pressionando lá em cima. Então, assim, até o Abel reclamou, vamos porque tem espaço para jogar. Eu achei que o Vitória ia fazer isso no segundo tempo. Não fez. Mas eu acho que tem uma questão de se adaptar também ao novo campeonato que está disputando. Os reforços vão começar a jogar, jogadores mais experientes, né? O Jean Mota já entrou hoje, o Luiz Adriano, tem o Luan, que foi volante do São Paulo também. Eu acho que tudo encorpa um pouquinho o time do Vitória. Mas, assim, é um campeonato de grão em grão, assim, né? Para você ir construindo degrauzinho por degrauzinho. E o primeiro objetivo, na minha humilde opinião, é garantir a vaga na Série A do ano que vem.